Do livro Seara dos Médiuns, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. 6. O argumento. Reunião pública de 22/1/60. Item 29. Ante os amados que te não compreendem, estimarias que todos crescem conforme crês. Alguns jazem desesperados nas trevas do pessimismo. Outros caem, pouco a pouco, no abismo da negação. Há muitos que te lançam insulto em rosto, como se a tua convicção fosse passo à loucura. E surpreendes em cada canto aqueles que te falam pelo diapasão da ironia. Mergulhas-te muitas vezes no oceano revolto das palavras veementes que os opositores de imediato não podem admitir. Em outras ocasiões, desejas acontecimentos inusitados que lhes alterem o modo de pensar e de ser. Entretanto, recordemos o Cristo. Ninguém, quanto ele, deixou na retaguarda tantas demonstrações de poder celeste. Deu nova estrutura à forma dos elementos. Apaziguou as energias desvairadas da natureza. Reaqueceu corpos que a morte imobilizava. Restituiu a visão aos cegos. Restaurou paralíticos. Limpou feridentos. Curou alienados mentais. Operou maravilhas somente atribuíveis à ciência divina. Contudo, não foi pelos deslumbramentos produzidos que se converteu em mentor excelso da humanidade. Jesus agiganta-se na esteira dos séculos, pela força do exemplo. Anjo, caminhou entre os homens. Senhor do mundo, não reteve uma pedra para repousar a cabeça. Sábio, foi simples. Grande, alinhou-se entre os pequenos. Juiz dos juízes, espalhou a misericórdia. Caluniado, lançou bênçãos. Traído, não reclamou. Acusado, humilhou a si mesmo. Ferido, esqueceu toda ofensa. Injuriado, silenciou. Crucificado, pediu perdão para os próprios verdugos, abandonado, voltou para auxiliar. Ação é voz que fala a razão. Se aspiras assim a convencer os que te rodeiam quanto à verdade, não ouvides que acima de todos os fenômenos passageiros e discutíveis, o único argumento edificante de que dispões é o da tua própria conduta, no livro da própria vida. 7. Companheiros. Reunião pública de 25/1/60, item 28, 1, 2 e 3. Há muitos companheiros realmente assim. Declaram-se espíritas, proclamam-se convencidos quanto à sobrevivência, relacionam casos maravilhosos, exibem apontamentos inatacáveis, referem-se frequentemente aos sábios que pesquisaram as forças psíquicas, andam de experiência em experiência, fitam médios como se vissem animais raros, não alimentam dúvidas quanto aos fatos inabituais no seio da própria família, mas desconfiam das observações nascidas no lar de outrem. Conversadores primorosos, anedotistas notáveis, mas não mostram mudança alguma. São na convicção o que eram na negação. Nobres expoentes de cultura intelectual, não estendem migalha de conhecimento superior a quem quer que seja. Detentores de vantagens humanas, não se dignam a ajudar ninguém. Felizmente, contudo, temos os companheiros da luta incessante,
Afirmam-se também espíritas, mas compreendem que o fenômeno, diante da verdade, pode ser considerado a feição de casca no fruto. Tem os médiuns como pessoas comuns, necessitadas de entendimento e de auxílio. Sabem que a existência na Terra é como estágio na escola, e por isso não perdem tempo. Moram no trabalho constante, indulgentes para com todos e severos para consigo mesmos. Aceitam a justiça perfeita através da reencarnação e acolhem no sofrimento o curso preciso ao burilamento da própria alma. Verificam que o erro dos outros podia ser deles próprios e, em razão disso, não perdem a paciência. Reconhecendo-se imperfeitos, perdoam sem vacilar as imperfeições alheias e vivem a caridade como simples dever, aprendendo e servindo sempre. São esses que Allan Kardec, em sua palavra esclarecida, define como sendo os espíritas verdadeiros, ou melhor, os espíritas cristãos. 8. Conhecimento superior. Reunião pública de 29/1/60, item 28.4. Na aquisição do conhecimento superior, não acredites que o deslumbramento substitua o trabalho, nem julgues que o benfeitor espiritual, por mais amigo, possa efetuar a obra que te compete. O professor esclarece, o aluno, porém, deve equacionar os problemas da escola. O médico auxilia, o doente, contudo, deve atender-lhe às indicações. Toda realização pede esforço, toda construção pede tempo. Repara a árvore educada que se fez preciosa. É um monumento de beleza e vitalidade. Grandes raízes garantem-lhe a existência. Tronco robusto resiste à força do vento. Galhos crescem, enormes, ajudando a quem passa. Flores surgem, desafiando geômetras e pintores. Frutos aparecem, ricos de suco nutritivo. Fibras e folhas, seiva e perfume, completam-lhe a respeitabilidade e a grandeza. Lembremo-nos, no entanto, de que o prodígio, atingindo às vezes centenas ou milhares de quilos, estava contido, em essência, na semente pequenina de apenas alguns gramas. Entretanto, se alguém não houvesse cultivado a semente minúscula, consagrando-lhe atenção e trabalho no curso dos dias, a árvore magnificente não se teria consolidado, afirmando-se em madureza e cooperação. Agradece, pois, o carinho dos espíritos generosos, encarnados ou desencarnados, que te amparam a existência, aplicando-te as lições de que são mensageiros. Não admitas, contudo, que a presença deles te baste ao aprimoramento individual. Recorda que nem os companheiros da glória do Cristo escaparam ao impositivo do serviço constante. Os apóstolos que lhe respiraram a convivência não repousam ante as flamas do Pentecostes, mas seguem luta diante de renúncia em renúncia, adquirindo pouco a pouco a grande libertação. E Saulo de Tarso, visitado pelo próprio Mestre em pessoa, não para sob o jorro solar da senda de Damasco, mas avança de suplício em suplício, assimilando a preço de sofrimento o dom da divina luz. 9. No campo doutrinário. Reunião pública de 1/2/60, item 25. Encontrarás no caminho os companheiros que não conseguiram guardar o talento mediúnico na altura que a responsabilidade lhes conferiu. À maneira dos que não sabem viver retamente,
quando chamados à mordomia do ouro ou ao cetro do poder. Desequilibram-se mentalmente, criando para si próprios o labirinto em que se desvairam. Começam abandonando a disciplina profissional, que julgam vexatória. Debandam de pequeninos deveres familiares que, naturalmente cumpridos, formam o alicerce das tarefas maiores. E transformam-se em joguete da fascinação que os inutiliza. Julgam-se, então, mensageiros especiais. Ausentam-se deliberadamente do estudo. Abraçam exotismos contundentes. Acreditam-se na condição de intérpretes das mais altas personalidades da história. Não admitem advertências. Supõem dominar o passado e o futuro. Profetizam, pontificam. Mas, detendo exagerada conceituação de si mesmos, não percebem que se fazem marginais, cristalizados em longos processos obsessivos, aos quais atraem amigos invigilantes para deslumbrá-los a princípio e arrojá-los depois à desilusão. Em verdade, não podemos evitar que irmãos nossos se prendam a semelhantes situações perigosas e lastimáveis. Se outras formações religiosas vivem juguladas pela autoridade terrestre que lhes frena os impulsos, encontramos na doutrina espírita o pensamento claro e espontâneo da fé viva, favorecendo sementeiras e searas preciosas do livre-arbítrio. Diante, pois, dos amigos que não souberam situar os compromissos medianímicos em lugar justo, observemos quão duro será para nós desertar do serviço constante no burilamento interior, aprendendo ao mesmo tempo nos desajustes que mostram tudo aquilo que nos cabe evitar. Em seguida, se possível, ajudemo-los com a palavra evangélica. Entretanto, se essa medida não pode ser posta em prática, à face das circunstâncias que nos obrigam a emudecer, lembremo-nos de que é nossa obrigação trabalhar sempre mais na expansão de nossos princípios para que se faça luz nos corações e nas consciências. E caminhemos adiante no esforço de tudo melhorar, cada dia, com a certeza de que, segundo Cristo, cada criatura, hoje e sempre, onde estiver, receberá invariavelmente de acordo com as suas obras. 10. Em tarefa espírita. Reunião pública de 5/2/60, item 30. Abraçando na doutrina espírita o clima da própria fé, lembra-te de Jesus à frente do povo a que se propunha servir. Não se localiza o Divino Mestre em tribuna garantida por assessores plenamente identificados com seus princípios. Ele é alguém que caminha diante da multidão, chama açoitada pela ventania das circunstâncias adversas, árvore sublime batida pelas varas da exigência incessante. Ninguém o vê rodeado de colaboradores completos, mas de problemas a resolver. E, renteando com os doentes e aflitos que lhe solicitam apoio, todas as personalidades que lhe cruzam a senda representam atitudes diversas, reclamando-lhe paciência. João Batista duvida, Natanael questiona, Nicodemos indaga, Zaqueu observa, Caifás conspira, Judas deserta, Pedro nega, Pilatos finge, Antipas escarnece, Tomé desconfia. Apesar de tudo, ele passa, sozinho e imperturbável, como sendo o amor não amado, ensinando e ajudando sempre.
Assim também na instituição em que transitas, encontrarás em quase todos os companheiros oportunidades de aprender ou de auxiliar. A cada passo encontrarás os que te pedem amparo, os que te rogam alívio, os que te suplicam consolo, os que esperam entendimento. Não te faltarão, contudo, igualmente, os que te desafiam a calma, os que te zombam dos ideais, os que te complicam as horas, os que te criam dificuldades, os que te ferem o coração. Entretanto, se conheces o caminho exato, é preciso ajudes aos que se transviam. Se te equilibras, é preciso que socorras os que se perturbam. Se te mantens firme, é preciso sustentar os que caem. E, se já entesouraste leve migalha de luz, é preciso que auxilies os que se debatem nas sombras. Desse modo, não te faças distraído quanto à orientação que nos é comum, porquanto o espírita verdadeiro diante do mal é invariavelmente chamado a fazer o bem.